E vamos a Brasília falar com ele, o Carlos Aguiar, editor, empresário, de Murungu dos Carlos, como o Dr. Assis Arruda falou, ele hoje é um bem-sucedido em todos os aspectos, a literatura, financeiramente, empresário, mas sempre com os pés no chão, não esquece as raízes, doutor. Seja bem-vindo, Carlos, boa noite. Boa noite, meu caro amigo Marcos Lourenço. Você está tendo a honra, o qual muitos apresentadores gostariam de ter, de estar entrevistando esse ícone, esse gênio sobralense que nos orgulha, o seu talento, com a sua simplicidade. Diria para você, Marcos Lourenço, e os internautas que estão aí, que o programa se engalana hoje entrevistando esse homem. Não que você não seja digno, é mais do que digno. Esse programa ele teria que estar dando uma entrevista pro Globo Rural, pra Globo, para mais alguns. Lógico que você merece, porque é capacidade, eu diria que Deus foi muito generoso. Parece que ele descarregou a inteligência de muita e muita gente e colocou só em um. Mas deu sabedoria para ele saber usar, porque o homem precisa disso, né? Se Deus der sabedoria e ele não souber usar, ele se perde e às vezes faz até mal. Onde eu sempre digo, sabedoria, dinheiro e fama, você tem que estar para quem sabe se conduzir também. E Assis Arruda, eu gostaria de dar um testemunho a você, internauta. O Assis Arruda talvez nunca ouviu isso. Eu devo a minha carreira literária, falo com emoção, ao Assis Arruda. Quando estava pensando em escrever um livro de história, contar a história, falar de 8 gerações, até o título eu devo a você, Assis. Quando eu disse para você que a gente vive aprendendo e morre sem saber, ele falou, tá aí o título. E aí muita gente fala, mas o título é muito grande. Quando eu falei de onde veio, eu jamais poderia achar que era ruim. E foi um sucesso. Gerou até respostas. Alguém perguntava para mim, por que vivendo, aprendendo e morrendo sem saber? Porque saber é uma obra inacabada. Quando o homem achar que sabe tudo, ele acha que terminou o tempo. Porque a natureza nos dá essa condição de sabedoria, mas tudo não. Tem parte que ele diz, é minha, você não mexe. Tanto que eu digo que quando a natureza percebe que o homem está encontrando a resposta de tudo, ela muda a pergunta. Então, meu caro, meu amigo sobralense que nos orgulha, Assis Arruda, você me disse uma certa feita, quando eu estava com o livro, ainda 2, 3 vezes assim, Carlos, desapega, parte com o próximo. Isso daí você não sabe o pontapé que você me deu. E aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo, veio o oitavo, e tem mais 2 livros rascunhados. E o próximo, no ar. Eu gostaria de saber se você faz o prefácio para nós, ok? Meu abraço. Eu sei que hoje não tem ninguém aí querendo me ouvir, tá querendo ouvir é você, essa pessoa que estuda a família e que vai realmente deixando a gente mais inteligente, conhecendo os parentes. Lógico, como ninguém veio para ficar e daqui não vai sair vivo, nós vamos embora, mas você será sempre imortal. Meu abraço, estou aqui na sintonia. Pois é, meu Carlos Aguiar, você tem um coração muito grande, né? Nos enche de responsabilidade, porque a gente às vezes não se considera assim, né, Carlos? Mas você tem uma certa verdade nisso daí, e a minha vida foi sempre assim, incentivar as pessoas. O Nabá tá aqui, é uma pessoa que para mim é um dos melhores testemunhos de minha vida, aqui em Sobral como primo. É assim, eu sempre passei minha vida incentivando as pessoas. Então, encontrar uma pessoa que queira escrever um livro, ele conte comigo. Então, o Carlos, ele despertou, né? Foi buscar as raízes dele também lá no Mulugu, tinha um pouco de genealogia também lá. Resgatou do meu trabalho, eu pude contribuir algumas coisas também com o livro. E eu digo sempre, ninguém pode namorar com um livro mais do que uma semana. Aí você já tem que partir para outro. Eu dizia muito para o Carlos, vai para frente. Porque ele ficava muito preso àquele livro. E eu sabia que ele tinha a capacidade, né, de fazer outros trabalhos criativos, como ele fez, e partiu para outros livros e outros livros. Carlos Aguiar falou assim, uma coisa muito importante, assim como você, tá sempre aprendendo e sempre ajudando aos outros. O Luiz Vaz de Camões diz, que escreveu uma das grandes obras, Os Lusíadas, diz que Camões morrendo e Camões aprendendo. A pessoa que está sempre buscando, e não achar que ele é o bambambam, não é isso, doutor? A gente não é pelo que a gente escreve simplesmente, né? Você vai falar. Eu acho que a pessoa cresce mais no ser que no ter, né? A gente está fazendo sua parte. Eu digo assim, sou como uma árvore que dou fruto, tudo que eu faço é para mim. Algumas pessoas poderão saborear, mas isso fica a critério de cada um. É como uma árvore que dá fruto,
né? E que pessoas vêm em busca daqueles frutos. Você deixa um grande legado na vida, uma missão, um propósito. A gente aconteceu em minha vida muito cedo, com 22 anos, 23 anos despertando para isso, e continuo, né, com esse propósito que ainda tem muita coisa para fazer. Em genealogia nós estamos começando essa história, ainda tem mais muita coisa. Eu acho que ninguém fez 10% dos 40 livros que eu publiquei, que eu tenho publicado, né? Ainda é pouco diante de que Padre Sadoc já fez e todos que já fizeram. Ainda temos muito que resgatar. E esses livros que eu escrevo é como uma isca. Esse livro que você está em mão aí, são 650 páginas só de biografia da família Linhares, é apenas um percentual mínimo da família Linhares que a gente pode resgatar desse trabalho. Então, lança uma isca, as pessoas vão dizer, meu pai não entrou, minha avó não entrou. Diz, olha, vamos ter uma segunda edição. É importante que as pessoas leiam, ver o que é que falta, pra gente lançar uma segunda, terceira ou um outro volume da família. E assim você vai atraindo as pessoas que têm pouco interesse, né? Mas quando não está no livro, ele passa a ter mais interesse. Arruda, vamos colocar o áudio do Carlos Aguiar, por favor, Erivelto. Boa noite, Marcos Lourenço. Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, dizer para você que eu me emocionei estar diante desse programa digno do entrevistado que é Assis Arruda. Mas eu esqueci de falar uma coisa. Dando de si sem pensar em si é o que ele faz. E ele falou algo importante, eu esqueci de falar. E nem imaginava que um dia iria nos encontrar mais algumas vezes. E ele me fez uma grande gentileza no tempo da Embrapa. Ele nos apresentou, era uma pessoa que tinha o interesse de criar caprinos aqui no Planalto Central. Esse homem fez com tanto carinho, com tanto apreço, eu nem imaginava que o Carlos se tornaria amigo dele, admirador, um escritor incentivado por ele. E eu gostaria de registrar, dizer da minha gratidão e ao mesmo tempo dizer, Assis Arruda, ser um exemplo a ser seguido pelo que você fez sem pensar em recompensas. E nosso apreço, com certeza, vai também um abraço, se estivesse aqui ouvindo, o João Vicente Feijão, seu primo, seu amigo. Eu tive o prazer de nos encontrar, eu e ele e você. Eu vi ele colocando um bota em você, parecia duas rolinhazinhas, entendeu? Namorando, viu? Então, Assis, você é responsável por tudo isso. Meu abraço. Obrigado, desculpa, Marco Lourenço, fica com... Mas aí o Carlos Aguiar, grato, como é uma pessoa grata, pelo incentivo que você deu para ele, quando ele necessitou do seu trabalho lá em Embrapa, você estava sempre presente. Eu tô Assis Arruda. Agora, num programa Café com Saudade, momento de reflexão, frases reflexivas e motivacionais, do poeta e escritor Carlos Aguiar. Como é de costume em nossa programação, nossa 143ª entrevista, doutor Assis Arruda, esse grande escritor, pesquisador e grande engenheiro, deu o seu contributo à Embrapa da cidade de Sobral e outras em nosso país. Estou em mãos com uma das obras literárias do poeta e escritor Carlos Aguiar, Não Sei Se Sei, o Aprendiz Sobrevivente, que ele escreveu, doutor Assis Arruda. Numa época difícil da sua vida, na época da Covid, ele estava acometido da doença, na época ele não tinha vacina, eu mesmo, no leito de um hospital, escreveu esse livro que eu passo aqui para você, esse mimo oferecido aqui pelo poeta e escritor Carlos Aguiar. Agradecer, né, esse livro do Carlos, para mim sempre é um motivo de muita satisfação. É um homem que tem criado algumas frases inéditas, né? Sobre incentivo, motivação e a própria vida da gente. Eu transcrevi na época do livro dele um pouco sobre ele, né? Uma frase. Mas o que eu acho que mais me chega ao meu sentimento do Carlos é a humildade. A humildade, segundo ele aqui, né? A humildade não lhe diminui em nada. Ao contrário, o enaltece. Seja como uma águia, né? Aí que me lembro da família Aguiar. Seja como uma águia. Antes de alçar grandes voos, abaixe a cabeça. Então, um exemplo do Carlos Aguiar para mim é isso daí. É um exemplo de uma águia, né? Aceite ou mude. Então, essa capacidade de renovar, porque o Carlos não precisava tomar essa frente, que era um homem de destaque, tá na acadêmico, inclusive, né? Ele renovou a vida dele neste aspecto literário. Obrigado a você, doutor Assis Arruda, ao Tupinambá. Boa noite, Tupinambá.
sou parente aqui, a Ruda também, nosso parceiro do Daily SDS. Agradecer a todos que ficaram conosco na audiência, os que participaram.